Vou te contar a minha experiência com um trabalho com uma corp. Uma corp é uma empresa, um modelo de empresa. Existem, deixa eu ver, 5 tipos, salvo engano, 5 tipos de empresa nos Estados Unidos. As DBAs, é você doing business as, né? É você fazer business com o seu próprio nome. As pessoas falam que é equivalente a uma ME no Brasil, sabe? Tenho minhas reservas com relação a isso, porque tem certas semelhanças, mas certas particularidades que eu não sei bem. Assim, é o que mais se aproxima. Bom, aí a gente tem a LLC, que é uma liability, liability, paraná, não lembro. Esqueci o nome. Põe aqui pra mim que eu esqueci o nome. E as corps. Por que eu falei C? Sim. Porque, quer dizer, na verdade a gente pode até ter mais. Porque assim, a corp a gente pode ter uma corp C e a gente pode ter uma corp S, que é uma corp small business. Para corp que fazem menos de 1 milhão. Mais ou menos aí ela vai ainda se encaixar nisso, salvo engano. Bom, eu trabalho em uma sim, ela é uma corp até esse ano de 2026, uma corp C, mas ela poderia ter se beneficiado de ser uma corp S todos esses anos, e infelizmente não foi bem aconselhada, né? O que eu encontro aqui de contadores, que a gente chama de contadores no Brasil, a gente não tem essa posição aqui na América. As pessoas usam esse termo exatamente, mas o cara que é considerado um contador aqui, ele é um cara formado, ele é um cara que dá, né, no high level e tal. Mas o que o brasileiro chama de contador, não é um contador. Ele é uma pessoa, um tax preparer. Na América, essa é a função dele. Bom, na América, é bem interessante esse detalhe. A gente encontra as funções extremamente subdivididas. Não é como no Brasil, que a gente faz um trabalho, por exemplo, eu fui professora, qual que era meu cargo na carteira? Vou tentar descobrir, acho que era adjunto, não tenho certeza, mas professora universitária, né? Então, eu não era a chefe da cadeira, certo? Eu não era a chefe da cadeira da administração. Então, eu tinha a função de dar aula e eu era aproveitada por alguns cursos que estava sendo precisando. Então, assim, é um dom que Deus me deu de ensinar. Isso eu não posso negar para ninguém. Eu tenho uma facilidade de ensinar coisas complexas de maneira simples. Ok. Então, eu me dei super bem nessa função, porque conforme as outras disciplinas precisavam de um professor para tapar buraco, porque o professor se acidentou, o professor saiu de uma situação, faleceu, algo aconteceu, eu ia lá e entrava e pegava aquela classe e levava com super maestria, com super bem, porque é o que eu estou te falando. Eu posso não saber matéria, mas eu tenho o dom de ensinar. Então, eu pego o tema, vou atrás dele, aprendo aquilo e eu facilmente mastigo e quebro ele em pedaços e trago, sabe? Essa é uma vantagem e uma desvantagem que eu tenho. Por que eu digo uma desvantagem? Porque isso dá um poder de adaptação muito bom, então isso é uma vantagem, mas isso no mercado americano é uma coisa assim super estranha para eles, entende? Como que você pode ter feito tudo isso, sabe? Então assim, como é que eu explico para um americano que eu dei aula no curso de engenharia, no curso de biologia,
no curso de educação física, no curso de enfermagem, no curso de biologia. A cadeira ao qual eu pertencia era administração. Eu sou bacharel em administração. Minha primeira graduação é administração, e é administração ainda com ênfase na área hospitalar. Então, eu sou gestora da área da saúde. Então, isso, gente, para colocar isso num RH, numa entrevista de trabalho, para você conseguir apresentar é uma loucura. Não faz o menor sentido para o americano. Então, por isso que eu digo que isso é uma desvantagem. Das duas, isso pode causar. Ela está mentindo. Óbvio, eu tenho documentos que provam isso, né? Tenho. Enfim. Tem cabelo branco, tem que estar mentindo, né? Enfim. Mas, na cabeça de quem te vê pela primeira vez, pode pensar, ela está mentindo ou ela não tem idade suficiente para tudo isso, seria impossível, entende? Então é como eu estou te falando, né? Por exemplo, na engenharia eu só fiquei um semestre. Foi um curso de comunicação, que até foi um curso que acho que foi um dos meus piores resultados. É uma das classes que eu mais tive dificuldade. Interessante, né? 125 engenheiros dentro da sala, acho que uma ou duas mulheres apenas, o resto era tudo homem. Foi muito desafiante. Foi um desafio terrível lá dentro. Eu tinha muita dificuldade. Então, nessa classe eu só fiquei um semestre. Mas o resto, meu Deus, eu me dei muito bem, eu fiz um excelente trabalho, não é porque eu sou bastante crítica comigo mesma. Então, eu tenho bastante orgulho de ter conseguido passar por essa fase. Então, eu tô trazendo isso nesse vídeo hoje para a gente, além de se conhecer um pouco mais, deixar essa reflexão e você me contar aqui, o que você faz? Você está na América, você está no Brasil? Me conta, por favor, eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários, para eu poder interagir com você e eu poder até fazer um vídeo respondendo alguma pergunta sua, tá bom? Então, assim, você consegue entender esse ponto de você ter flexibilidade? Então, eu tenho flexibilidade nessa área da educação, né? E eu acho interessante que quando eu fui fazer a faculdade, eu tentei 3 vezes passar na faculdade. Eu só passei na terceira, tá? As 2 primeiras eu não consegui passar no vestibular. Então, as 2 primeiras, olha que interessante. A primeira vez eu tentei passar em inglês e português. Eu já era apaixonada pelos idiomas, né? Pela essa diferença da comunicação e tudo. E eu queria estudar linguística, linguagem, queria estudar isso, que são capítulos que tem no livro Teoria do Minuto, inclusive. Eu não sou expert nisso, não entendo 100%, mas o pouquinho que entendo é fascinante. E aí, eu tentei e não consegui, não passei. Aí no segundo ano, eu tentei biologia como primeira opção e inglês, que eu também gosto muito do corpo humano. Eu sou apaixonada como que o corpo humano nasce, cresce, se desenvolve e evolui, entende? Apesar de que a maioria das pessoas acredita que o corpo envelhece, adoece, eu não acredito nisso, acho que isso tudo está dentro da mente, é uma loucura da minha teoria do minuto, né? E eu acho que está dando certo comigo, porque você pode ver aqui, hoje eu tô com 56, tô aqui, desse jeito aqui, toda enrugadinha, bonitinha, mas eu sei não, tô achando que eu tô ficando mais nova. Gente, sabe o que é isso? Isso quase fazer 60? E começar uma área nova da sua vida, porque agora eu estou indo para o mercado online, mercado digital, por mais que eu tenha tido experiência, aí nós vamos chegar no ponto, eu tenho experiência de dar aula, né? Eu creio mesmo que eu tenho o dom de ensinar, e eu tenho experiência com marketing físico, né?
na indústria farmacêutica, trabalhei com produtos, lancei produtos. Ok. Aí agora eu tenho o desafio de lançar infoprodutos, né? Os produtos da informação, que é isso aqui que a gente está fazendo. Trazer informação para as pessoas com as quais eu, na minha opinião, eu amo. Porque eu só estou fazendo isso aqui, só estou dividindo, multiplicando o meu tempo. Desculpa, não estou dividindo, tá? Estou multiplicando o meu tempo com você, porque eu te amo. Pode ser loucura isso? Te amo! Lá no livro está escrito isso, aos meus amores. Eu dedico aos meus amores. E assim, sinceramente, quando a gente consegue entender verdadeiramente o conceito de ser um só, se eu e você conseguimos entender o conceito de que eu não sou diferente de você, nós somos diferentes nos aspectos. Nós vivemos em lugares diferentes, temos experiências de passado diferentes. Muito provavelmente teremos diferenças de futuro, mas a gente tem um corpo só. Ou seja, aquilo que você faz me impacta e aquilo que eu faço te impacta. Porque se a gente aceita ter uma só cabeça, a gente passa a rejeitar as coisas que não precisam estar conosco. Porque se você compreender a situação do pecado, por que Deus pede para a gente se afastar dele? Quando você vai ler Deuteronômio 28, você vai ver a lista de coisas que Deus fala com muito amor e carinho. Fala assim, olha, eu estou te aconselhando, não faz isso, porque o resultado disso é isso. Não faz isso, porque o resultado disso é isso. É uma escolha que eu e você temos. E aí eu estou te convidando aqui para uma autoescrita, um livro que eu quero muito escrever, que vai chamar Livre-Arbítrio. Mas esse eu quero escrever com parceiros, com gente que eu amo e gente que me ame, que queira fazer junto comigo. Cada um vai escrever a sua parte. Opa, fica o convite. Eu vou botar... Depois, você me procura lá, me manda mensagem, fala, Rose, eu topo, eu quero falar do tema. Enfim, muita coisa, né? Eu sou uma criança dentro de um corpo de 56 com quase 57. Gente, eu tenho uma vontade de fazer coisas infantis. Jogar bola, dançar, nadar, pular, sabe assim? Eu tenho uma alegria que me deixa tão excited. Põe essa palavra aqui para mim, Márcio. Excited. O que é isso? Põe aqui a tradução. Vamos ver aqui, a gente melhorar o nosso inglês e o nosso entendimento, né? Expandir o nosso entendimento para uma outra língua, para uma outra forma de pensar as coisas. O que você acha? Essa situação, assim, eu sei que eu tenho isso muito forte. Eu fico muito triste e eu fico muito feliz. As minhas emoções fervem dentro de mim. Eu não sou uma pessoa morna, sabe? Não consigo ser. Um dia eu entrei aliás, várias vezes eu entrei num lugar e a pessoa vira para mim e fala assim, nossa, parece que eu te conheço. E aí eu diversas vezes virei para a pessoa e fiz assim, olha, na verdade, se você me conhecesse, você sabia exatamente quem eu sou. Ou seja, uma certeza, uma confiança tão grande de que eu chego e carimbo o lugar onde é que eu chego, sabe? Porque tô sempre muito expansiva, muito. E com os anos e com esses 6 anos que eu tô... 5. Eu vim 21 pra cá, pra esse lugar onde eu tô agora. 5 anos que eu tô aqui, Deus me botou dentro de uma caverna, onde eu fiquei olhando pra dentro de mim, eu me coloquei numa posição de chorar muito, e eu fiquei assim, entendendo que no fundo, aquela expansividade toda era uma forma de esconder a timidez, a vergonha de muitas coisas. De uma pessoa que não teve família, que não soube criar família, que não teve educação familiar lá no começo.
não por falta, não por culpa da minha mãe, de jeito nenhum. Eu era a sexta filha. E muitas coisas aconteceram na minha família, talvez, quem sabe um dia a gente converse sobre isso, mas ela fez o melhor que ela pôde com o limão que ela tinha, sabe? Então eu sou muito grata a Deus pelo que minha mãe fez pela minha vida, a limonada que ela me entregou. Ela me entregou uma limonada docinha e bem gostosa, vou te contar assim, porque eu poderia ser uma coisa muito pior com o que tinha para ser entregue ali, certo? Bom, por hoje acho que é mais ou menos isso. Vou deixar para você. O que eu posso deixar hoje para você? Vamos deixar aqui para você um link de uma música. O que você acha de você ouvir uma música da Teoria do Minuto? Vou deixar um playlist aqui nesse finalzinho para você ouvir as músicas que Deus preparou pra gente ouvir. Quando você tiver tempo aí que você quiser ouvir uma música gostosa que fala sobre a teoria do minuto e quiser entender a teoria do minuto, ouve essas músicas. Você vai falar, uau, que jeito maluco e diferente de pensar o tempo.